Boa tarde, meu nome é Vitória. Eu sou responsável por conduzir esse documentário de hoje. Hoje se trata da avaliação psicopedagógica e a queixa escolar. E falaremos com os professores, diretor da escola, alunos e também a família. E também a psicopedagoga da escola. A avaliação psicopedagógica é um processo que investiga a aprendizagem de cada indivíduo, identificar e compreender suas potencialidades e dificuldades, utilizando entrevistas, testes e observações. Seu objetivo é identificar obstáculos no processo de aprendizagem, considerando aspectos emocionais, sociais, cognitivos e pedagógicos, para então traçar um plano de ação ou encaminhamento adequado. Quando surge um aluno com dificuldades, a pergunta costuma ser: o que há de errado com ele? Mas se o problema não estiver apenas no aluno, no documentário de hoje vamos entender como a avaliação psicopedagógica transforma queixas escolares em oportunidades de compreender todo o contexto. O Cauã é um aluno muito problemático, ele é muito trabalhoso, inquieto, tem um mau comportamento. O Cauã não presta atenção nas aulas, não faz as atividades. É um aluno que, além de dar trabalho para o professor, também dá trabalho para a direção, atrapalha os outros colegas, só dorme. É um aluno que tem bastante dificuldade de aprendizagem, um aluno que não mantém o foco e é um aluno altamente problemático. Sobre a situação do Cauã, eu já nem sei mais o que fazer. Aqui na escola nós já fizemos de tudo. A equipe toda conhece o caso dele e os professores vivem reclamando. Eu, como diretora, já encaminhei tudo o que tinha que ser encaminhado e, ao meu ver, a escola já fez o seu papel. E olha, pra mim, não é normal uma adolescente viver isolado, não interagir com ninguém e ter aqueles comportamentos dentro da sala de aula, foge totalmente do padrão. Ele não aprende nada, ele não acompanha a turma, ele só vem para a escola dormir e matar a aula. E aí a gente acaba pensando que deve ter mais alguma coisa aí, algum transtorno ou uma dificuldade a mais. Não pode ser só preguiça, né? E eu já tentei conversar com a mãe dele várias e várias vezes, mas ela não aceita. Ela diz que o filho é totalmente diferente em casa, que ele não apresenta nenhum problema. Mas, pra mim, a mãe não conhece o próprio filho, porque é quase impossível ela não perceber os comportamentos que ele tem na escola e em casa. Ela sempre busca imitar uma historinha aqui, uma historinha ali, e ela também acha que a gente da escola está inventando, né, que o filho dela tem algum problema. Estou aqui hoje na sala de espera da coordenação da escola do meu filho, onde o mesmo é tratado como um aluno problema. Professores, a coordenação reconhece ele como um aluno depressivo ou que tem mesmo autismo. Falam que ele tem esse problema, sendo que não tem nenhum diagnóstico. Não foi passado nenhum diagnóstico para psicólogo, nem psiquiatra. Como que uma escola em si declara isso com um aluno, diagnostica ele sem um diagnóstico de um profissional da área? Também estou aqui para declarar minha revolta e indignação com a escola de relatar isso do meu filho, sendo que não sabe o que acontece na vida dele pessoal em casa. O meu filho em casa é uma pessoa atenciosa, que brinca, tem atenção, é calmo, é uma pessoa muito diferente do que a escola está retratando do que acontece com ele aqui dentro de sala de aula. A queixa escolar é definida como uma demanda que a escola solicita que o aluno seja atendido por um motivo de comportamento ou dificuldade de aprendizagem. A questão é que normalmente a escola responsabiliza o aluno ou a família sobre o que está acontecendo. A escola precisa pensar sobre o que ela pode fazer de diferente para aquele aluno, já que esperar um comportamento diferente sem oferecer alguma coisa diferente não resultará em uma mudança ou um resultado positivo. A presença de um psicólogo na escola é importante para isso, para pensar e refletir do que oferecer de diferente para cada aluno, de acordo com cada individualidade de cada caso. A queixa é um ponto de partida, é a manifestação visível de algo que precisa ser investigado, não é um rótulo final.
Tem uma caneta aí. Não, tá aqui. Ó, pessoal, agora nós vamos iniciar a aula de matemática e eu passei uma atividade para vocês resolverem. Ó, 17 vezes 2, 18 mais 4 e 15 mais 15. E agora vocês vão responder aí no caderninho de vocês. Cauã, passa aqui para essa cadeira da frente. Porque todo mundo está fazendo a atividade, menos você. Sente bem aqui. Cauã, você está desenhando, Cauã. Você não está vendo que eu acabei de passar a atividade? Um aluno desinteressado, que não tem vontade de estudar, sai de casa para não fazer nada. Que é isso, Cauã? Tira esse fone. Olhe para mim porque eu estou explicando a atividade. Pode abrir o caderno e fazer a tarefa. Pessoal, se vocês precisarem de ajuda, podem me chamar, tá bom? Cauã, por que é que você está dormindo, rapaz? Todo mundo fazendo atividade, você dormindo. Passa para a diretoria agora. Levanta, traga suas coisas. Passa para a diretoria. O comportamento dele às vezes atrapalha a aula. É um aluno que só quer pintar, ouvir música, vive no mundo dele. Nós já tentamos fazer várias coisas para tentar ajudar ele. Talvez declarar o meu filho como um aluno problema seja um modo fácil de não culpar a escola, de ver o que está acontecendo em sala de aula, o modo como os professores ensinam ele, o modo de como os coleguinhas tratam ele. Atualmente, fala-se muito por parte de psicólogos e psicopedagogas que a gente tem que entender o contexto e o ambiente que o aluno está inserido. Mas no caso do Cauã, o problema realmente é ele, porque aqui na escola todo mundo segue regras, a escola dá estrutura, temos recurso, temos professores capacitados e a turma dele funciona. O problema é que com ele não adianta, não importa onde a gente coloque, com quem coloque, ele sempre aponta fora da curva. E eu acho que o caso do Cauã é um caso que não adianta mais a escola ficar insistindo, porque eu já encaminhei e se a família não leva, se a família não aceita que o filho tenha alguma coisa, aí já foge totalmente da nossa responsabilidade como instituição. Psicologizar a queixa é atribuir a dificuldade sempre a fatores emocionais da criança, como ansiedade, insegurança ou preguiça, sem investigar outros fatores, como o ambiente que ela está inserido ou o ensino. Patologizar é medicalizar ou rotular o estudante rapidamente, como se toda dificuldade fosse TDAH ou como toda dificuldade de ler fosse uma dislexia. A escola ela está muito com pressa para me mandar buscar um diagnóstico. Parece que tudo se torna ao modo disso. Mãe, leva ao médico. Mãe, vê isso. Mãe, tem alguma coisa. Mas ninguém para conversar comigo, de verdade. Não falo da prática deles. Não se pergunta como eles se sentem.
Não tem muito como ele está acolhido, confortável de aula, está acompanhando o ritmo dos alunos. É sempre meu filho problema. Eu estou tentando fazer a minha parte, né? Observar, conversar com ele, entender o que está acontecendo. Se precisar de diagnóstico, eu vou atrás, claro. Mas quero algo sério, responsável. Não esse negócio de sair rotulando crianças só porque elas não acompanham o ritmo de outras crianças. Até mesmo que uma criança quer. Eu morro de medo de colocarem meu filho e para justificar tudo. Ah, ele faz isso porque ele tem aquilo. Ah, ele é assim porque ele tem outra coisa. Eu quero que pare de colocar toda a culpa nele. Quero que olhe todo o ambiente, o jeito como tratam ele. Eu quero que a escola, os profissionais, ajudem de verdade o meu filho. Que ele é uma criança como as outras, só está pedindo ajuda de um modo diferente, do jeito dele. O termo aluno problema revela mais sobre a escola e sobre o ambiente do que sobre a criança. A psicopedagogia busca compreender como e por que esse sintoma aparece. O sintoma é o comportamento, mas a origem está no contexto. A avaliação psicopedagógica investiga o adolescente, a família e a escola, e a história de uma aprendizagem. O aluno problema não é um problema, ele é um sinal de um problema. Ele diz, com seu comportamento, que algo no sistema precisa ser revisto. Avaliar o aluno é observar como ele aprende, as suas dificuldades e suas potencialidades. Já observar o contexto escolar é olhar para a sala de aula, para a metodologia do professor, para o ambiente escolar e até para a relação do aluno com os colegas. Já que sem uma contextualização, qualquer diagnóstico fica incompleto. Nós já tentamos fazer várias intervenções, mas é um aluno que não quer. Ele não quer, ele não ajuda, ele vem só para escutar música, dançar, pular, e é um aluno que tem um comportamento péssimo. O Cauã, além de problemático na escola, também temos a questão da família. É uma família que não ajuda, é uma família distante da escola. Nós já tentamos várias formas a gente já comunicou, nós já mandamos recado, nós já mandamos intimações da escola para a gente tentar entrar em um consenso, para a gente poder ver o que a gente pode fazer com o Cauã. Mas a família não ajuda, é uma família que fica bem separada e o Cauã continua jogado, de certa forma, isolado sozinho na escola e dando muito trabalho. A avaliação psicopedagógica utiliza diferentes instrumentos para compreender como a criança aprende e o que pode estar interferindo nesse processo. Quando compreendemos a causa, a intervenção deixa de ser punição e passa a ser acolhimento. É um aluno que se exclui, é um aluno que se isola. Às vezes a gente faz atividades em grupo, ele não se comunica, ele não gosta de fazer amigos. É um aluno que vive sozinho. Ele chega atrasado, às vezes ele chega, se isola sozinho no canto, ele é ignorante, me responde mal, e nós já tentamos de tudo. Quando eu comecei a estudar no fundamental, eu realmente focava, eu conseguia compreender as disciplinas, eu tirava notas boas também, eu estava entre um dos maiores da turma. E aí quando eu fui para o ensino médio, acabou que aconteceu muitas coisas na minha vida, teve muitas mudanças, minha mãe se separou do meu pai também. E aí eu tive que, como a gente saiu de casa, a gente teve que morar em outra casa, pagando aluguel e tal. Eu tive que começar a trabalhar para ajudar a minha mãe. E aí,
quando aconteceu esse processo, desde a separação da minha mãe, e aí eu saí de casa e morar e começar a trabalhar, eu entrei no ensino médio e aí eu não consegui focar realmente nos meus estudos. Era muito difícil, não conseguia conciliar. Eu trabalhava até 00:30 e aí no outro dia de manhã eu já tinha que estar na escola às 7:30. Aí eu não tinha tanto tempo para dormir. Eu chegava na escola muito cansado, exausto, muitas horas de trabalho. Assim que eu saía da escola eu já entrava logo no trabalho, não dava tempo nem de descansar. E aí acabou com que eu me desleixei nos estudos, não consegui focar justamente por conta do cansaço. E aí durante o meu ensino médio, os professores eles não buscavam entender qual foi de fato o que foi de fato que aconteceu comigo, no caso. Porque eu dormia muito nas aulas e aí eu não conseguia captar os conteúdos e eles começavam a me tratar como se eu tivesse algum problema ou como se eu não fosse um adolescente assim, igual aos outros, como se eu tivesse alguma neurodivergência, alguma coisa do tipo. E eles começaram a me tratar dessa forma, tipo, eles me discriminavam, justamente pelo fato de eu não ter, assim, não tenho esse tanto conhecimento igual aos outros alunos, e aí eles me discriminavam, não buscavam me ajudar, assim, e aí acabava com que eu tinha que a única opção que eu tinha era ficar escutando música ou mexendo no celular ou então dormindo, porque eu não consigo aprender de jeito nenhum os conteúdos e os professores não me ajudavam. Eu sofria muito bullying na escola, porque eu sempre fui assim, muito sozinho, aí sempre acontecia de passar muita gente assim rindo de mim, às vezes eu estava assim sozinho no canto, passavam as meninas, apontavam para mim e riam. E aí isso me entristecia muito, porque eu não me sentia bem com isso, e aí eu acabava que eu faltava muito na escola justamente por causa disso, né? O bullying que eu sofria não era aquele bullying ao extremo, mas querendo ou não deixava de ser bullying. Isso me machucava bastante, eu me sentia muito reprimido em relação a isso, eu me sentia, digamos que humilhado, porque eu não tenho amigos e aí eu não tinha como me defender, eu não tinha nenhum meio assim de apoio, nem nada assim do tipo. E aí acabava que eu me entristecia e passava muitos dias sem ir para a escola, não tinha vontade de ir para a escola. Quando eu ia, às vezes arrumava um motivo para ir para casa, a direção não deixava eu ir, por dizer que eu estava mentindo, algo do tipo. Procurei também a direção para falar sobre isso, não deram tanta importância. E aí, isso só me desmotivou ainda mais meus estudos. Só me fez com que eu não sentisse mais vontade de ir para a escola de jeito nenhum. Após o caminhamento feito pela diretora, a psicopedagoga iniciou um processo de escuta, conversando individualmente com o aluno, com a mãe e com a diretora, em que o objetivo era compreender não apenas os sintomas que estavam sendo apresentados, mas principalmente os contextos que estavam influenciando o comportamento e o desempenho do aluno. A partir da análise feita pela psicopedagoga, ela realizou uma devolutiva conjunta para a mãe e para a diretora, apresentando suas observações e abrindo espaço para que, de forma colaborativa, pudesse pensar em estratégias de mediação e intervenção. Esse momento se torna essencial para a família, quanto para a escola, que se unem para juntos possam criar caminhos que favoreçam o bem-estar e a aprendizagem do aluno, garantindo que ele tivesse condições mais justas e acolhedoras para se desenvolver.
dentro do ambiente escolar. Assim, reforçam-se a importância da avaliação psicopedagógica como um instrumento que vai além da identificação de sintomas. Ela ilumina contextos, promove diálogo e possibilita intervenções que transformam a experiência escolar. Então é isso, pessoal. O nosso documentário de hoje foi isso. Compreendemos que, antes de rotular, precisamos compreender a avaliação psicopedagógica. Nos ensina que a aprendizagem é um fenômeno complexo e nenhuma criança deveria carregar o peso sozinha de um problema que é de todos. Pronto. Olá, boa tarde. Meu nome é Vitória. Estou hoje responsável por conduzir esse documentário. Olá, boa tarde. Meu nome é Vitória e hoje eu sou a responsável. Então é isso, pessoal. Não, peraí. Hoje abrir o caderno e fazer a tarefa. Estou aqui hoje na sala de espera da coordenação do meu filho. Estou aqui hoje na sala de espera da coordenação da escola do meu filho. Estou aqui hoje na sala de espera. Quando eu comecei a estudar, eu era muito interessado nos meus estudos. Eu tirava notas boas, isso no ensino fundamental. Eu tirava notas boas, era focado, eu era o melhor da turma, estava entre os melhores. Quando eu comecei a estudar no ensino fundamental, eu era muito focado nos meus estudos. Eu tirava notas boas, eu estava entre os métodos. Quando eu comecei os meus estudos no ensino fundamental, eu tirava notas boas, era focado. Quando eu comecei a estudar, eu também sofri muito bullying de alguns meninos. Isso sempre acontecia. Eu sofri muito bullying. Eu sofria muito bullying na escola. Sempre acontecia de passar algumas meninas rindo assim de mim, porque eu não tenho amigos. Eu sofria muito bullying na escola. Tipo, não era aqueles bullying aquele bullying ao extremo, mas sempre acontecia de caçoarem de mim. Sempre eu era muito de piada. Ai, que